plano de governo do ex-governador de Minas, Romeu Zema, prevê privatizar a Petrobras, um assunto que já deu o que falar em outras eleições presidenciais e, se depender de Romeu Zema, vai ser pauta da disputa de outubro deste ano. O que você nos conta? Mais uma vez, boa tarde, Isabel Mega. Oi, Yuri. Boa tarde para você, Débora, Pedro, para quem está do outro lado da tela também acompanhando a gente por aqui. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ato falho aqui, porque foi governador por 2 vezes, ele já vestiu essa roupa de pré-candidato à presidência da República, preparou já esse plano de governo que vai ser apresentado na quinta-feira, mas a gente traz já alguns pontos que devem ser explorados por Romeu Zema na agenda econômica. Ele deve propor uma espécie de choque fiscal e isso passa por olhar, por exemplo, para a revisão desses processos em relação a estatais, como a Petrobras e os Correios. É uma defesa muito comum entre membros da política, principalmente do campo da direita, que você tenha essa privatização de estatais, Então, esse deve ser um dos eixos desse programa de governo que vai ter as diretrizes apresentadas. Outro ponto que também deve ser muito explorado por Romeu Zema, Débora e Yuri é em relação à questão dos penduricalhos. A gente está vendo como esse assunto voltou à tona fortemente, principalmente com pautas que vão do Supremo para o Congresso Nacional, e Romeu Zema também pretende mirar isso para cercear, digamos assim, essas possibilidades de que alguém do funcionalismo público federal possa ganhar mais que o teto, que é justamente aquele super salário, já é um salário bastante irreal para boa parte dos brasileiros, de R$46 mil é a remuneração bruta, o teto do funcionalismo, que é quanto ganha um ministro da Suprema Corte. Só que hoje, com essa questão dos penduricalhos, a gente tem salários que até dobram ou mais que dobram em relação a esse teto do funcionalismo. Então, Romeu Zema também quer endurecer o discurso em relação a isso, cerceando essa possibilidade, limitando essas remunerações do Serviço Público Federal até o teto do funcionalismo. São alguns dos eixos econômicos principais. Eles querem fazer um paralelo também com o enxugamento de cargos em diversas secretarias lá no governo de Minas Gerais, principalmente a partir de 2019, quando o Zema assumiu o governo do estado pela primeira vez, e traçar, portanto, essa possibilidade como o que Zema poderia fazer a nível federal caso fosse eleito. O ex-governador de Minas Gerais tem dito que quer ir até o final com essa campanha. A gente mesmo já perguntou para ele por diversas vezes, ele enfatiza que ele quer ir até o final, que ele tem um perfil de gestor, de alguém que trabalha na linha de frente do executivo, não teria, por exemplo, um perfil para o legislativo, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o bolsonarismo, tem uma espécie de encanto, de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, com o nome de Zema. O próprio Flávio citou o nome de Zema nas últimas semanas. E Zema é apontado como aquele vice ideal por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, um bastidor interessante é que quando o Bolsonaro estava na Papudim e tinha essas conversas de articulação política, ele falava com frequência dessa preferência que ele tinha pelo nome de Romeu Zema para ser vice na chapa do filho. Então, para o bolsonarismo, não teve convite ainda formalizado, mas essa é uma possibilidade que é bastante trabalhada, Então, em algum momento, se isso eventualmente acontece, pode haver até uma espécie de confluência, digamos assim, desses temas que são abordados nesses projetos de governo, do que seria esse governo Zema, do que seria o governo Bolsonaro, naquilo que eles tratam muito como uma tentativa de unificação da direita. Mas hoje o Romeu Zema gosta de dizer que é pré-candidato à presidência da República e que pretende ir até o final. Esse plano de governo vai ter as diretrizes sendo publicadas na próxima quinta-feira, na capital paulista, e também faz parte de uma estratégia de uma ampliação com as conversas com o setor produtivo, com o mercado financeiro, que o Romeu Zema vem tendo nos últimos dias.